Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Breno Azevedo, sou engenheiro civil. Estamos aqui dando continuidade ao nosso curso de projeto de instalações elétricas e finalmente chegamos aqui na aula que nós vamos falar sobre demanda de energia. Num fluxo normal de trabalho, utilizando planilhas, para calcular, a gente já poderia ter calculado nossa demanda, só que aqui no Revit, como a gente está tentando utilizar as funções do template, as possibilidades do template, a gente inverteu um pouquinho o fluxo e já inserimos aí bastante informação no projeto e agora chegamos aqui na parte da demanda. Vocês podem depois pensar melhor como fazer esse passo a passo. Tá? Então, me acompanha, vão ser 2 vídeos falando sobre demanda. Esse e o próximo, o seguinte. Esse nós vamos falar sobre a demanda de energia conforme a metodologia que vem no template do Revit e a metodologia da concessionária, que para cada estado você vai ter uma metodologia diferente. A gente fala sobre isso no próximo vídeo, tá? Então, vamos para o vídeo. A potência elétrica que é consumida em uma instalação elétrica, ela varia ao longo do dia. Nós fizemos um cálculo da potência total instalada, só que dificilmente essa potência ela vai ser consumida totalmente durante um dia. Conforme o uso da edificação, essas cargas elas vão sendo acionadas e desligadas, ligadas e desligadas, conforme o uso. Isso depende de uma série de coisas, O que ocorre é que 100% das cargas não vão estar funcionando simultaneamente. Isso é muito difícil de acontecer, certo? E aí nós temos o conceito de demanda. A potência total instalada é a soma das potências nominais de todos os aparelhos elétricos, certo? Conforme aí o catálogo dos fabricantes e tudo. Então a gente faz todo aquele rol de equipamentos que estão previstos, junto com iluminação e tomada de uso geral. E a demanda, ela é a potência elétrica absorvida pelo sistema elétrico em um determinado instante. Então ela é instantânea. Sendo instantânea, ela vai variar bastante ao longo do dia, Então tem aqui esse gráfico do livro aqui de Domingos Leite Filho, onde nós temos aqui no eixo de Y a demanda e nós temos aqui no eixo de X o horário, Aqui tempo, aqui são horas. Então aqui é como se fosse um ciclo de um dia. E aí durante esse ciclo de um dia, as cargas da residência elas vão sendo ligadas e desligadas de forma que, à medida que o tempo passa, nós vamos tendo variações. Observe que de forma nenhuma a gente chega aqui na potência total instalada. Isso é muito difícil de acontecer. E aí a demanda máxima da instalação vai ser aquele momento em que há um maior consumo de energia, que nós chamamos dos horários de pico. Então, nós temos aí, por exemplo, 6 da manhã, a família vai acordando, o pessoal vai tomar banho, aciona chuveiro elétrico, vai para a cozinha fazer café da manhã, aciona equipamentos elétricos. Nós temos aí um horário de pico. Meio-dia, horário do almoço, Nós temos também um horário de pico. Às 18 horas, 18h30, todo mundo está retornando do trabalho, chega em casa, chuveiro elétrico, liga ar-condicionado, vai para a cozinha, liga a iluminação da casa, liga a TV. E aí nós temos também um horário de pico, certo? Dependendo da quantidade de equipamentos que nós tenhamos ligado, nós vamos registrar durante um desses horários aí o pico da demanda, que é a demanda máxima, E essa demanda máxima, que ela atinge aqui durante um curto espaço de tempo, é a informação que nós vamos utilizar para dimensionar o circuito de alimentação do quadro. Isso é bem interessante.
Observe que do ponto de vista técnico e econômico não é interessante a gente dimensionar os circuitos alimentadores pela potência total instalada, porque essa jamais vai ser utilizada. Nós falamos do ponto de vista de uma residência, mas imagine agora do ponto de vista de uma indústria. Uma indústria já tem uma curva de demanda completamente diferente de uma residência. Às vezes a indústria ela funciona 24 horas por dia, né? Tem um regime lá de plantão, de turnos, e as máquinas não são desligadas. Então você tem aqui uma curva de demanda diferente, ela pode ser um pouco mais ter um caráter um pouco mais permanente, né? Não ter tanta variação como aqui de uma edificação. Imagine um comércio, tem uma curva de área de demanda também completamente diferente. Você 8 da manhã, 7h30, 8 da manhã, o comércio está abrindo, os funcionários chegam, ligam as luzes, ligam o ar-condicionado, né? Todos os ar-condicionados, e esse regime permanente, esse regime de uso permanece até o horário de fechamento do comércio. E aí, o horário de fechamento até o horário de abrir no outro dia, você vai ter uma demanda baixíssima. Então, essa curva de área de demanda, ela depende de uma série de questões, certo? Nós vamos falar um pouco mais sobre outros aspectos daqui a pouquinho. O fato é que você tem que descobrir a demanda máxima para calcular, dimensionar os circuitos alimentadores dos quadros elétricos. E aí nós temos uma série de metodologias em livros, nas normas das concessionárias, e aqui nesse template do REFT, ele tem uma metodologia que está configurada. Nós vamos falar um pouco sobre ele, tá? Então, ó, não é razoável do ponto de vista técnico e econômico considerar, para efeito de dimensionamento dos condutores elétricos e dos dispositivos de proteção, que são os disjuntores, né? Dos circuitos alimentadores dos quadros elétricos, a soma das potências instaladas. Nós já falamos sobre isso, tá? Nós fazemos isso no dimensionamento do circuito terminal, porque o circuito terminal, ele via de regra vai estar sendo utilizado na sua totalidade ou quase sua totalidade. Mas no quadro, onde nós temos todos os equipamentos ligados no quadro, nós temos que descobrir a demanda máxima para fazer esse dimensionamento. Aqui tem alguns fatores que influenciam o cálculo da demanda. Como eu falei, a natureza da instalação, residencial, comercial, industrial, o porte da edificação, a região. Nós estamos aqui no Nordeste. A forma como nós consumimos energia é completamente diferente da forma como o pessoal do Sul usa energia. Aqui a temperatura é muito mais alta durante todo o ano em relação ao Sul. Então vai ter um período do ano que nós vamos utilizar mais ar-condicionado do que lá no Sul. Então isso é uma diferença. Mas vai ter um período do ano que vai estar muito frio no Sul e eles vão usar aquecedor, e o aquecedor pode ser elétrico, vão usar mais chuveiro elétrico, torneira de lavatório elétrico, e aqui a gente não utiliza. Então a região também determina bastante a diferença da demanda. Por isso que é interessante a gente utilizar a metodologia de cálculo da demanda indicado na norma da companhia elétrica da nossa região, do nosso estado. Porque quem mais conhece o perfil do consumidor é a concessionária elétrica. Então, na norma da concessionária que atende a sua região, vai ter lá a forma de cálculo da demanda. A gente fala sobre isso com relação aqui à COSERN, né, que atende o estado do Rio Grande do Norte, na próxima aula. Inclusive, vou aproveitar aqui. Se você está gostando do nosso conteúdo, se está sendo importante para você, dê um incentivo, né? Dê like no vídeo, compartilhe o vídeo com os colegas, assine o canal, se inscreva no canal, ligue o sino se você achar que é interessante. Até que a gente não coloca vídeo com tanta frequência, né? Geralmente a gente se organiza e sai uma série de vídeos num período e demora um pouco para sair outros. Mas se achar interessante, ativa o sininho. E isso vai dando instrução para o algoritmo do
YouTube fornecendo, né, e repassando o vídeo para as pessoas que estão buscando. A estação do ano também é muito interessante, né, para o cálculo da demanda. E a hora do dia. Como eu falei para vocês, nós temos horas do dia aí que podem ser horas de pico para residências ou para os comércios, para as indústrias. Então isso é muito importante na hora de fazer o cálculo da demanda. E aqui nós temos as tabelas que são utilizadas na metodologia que está configurada no template que eu repassei para vocês na primeira aula. O que é que o template faz para calcular a nossa demanda? Ele só utiliza duas tabelas. Ele utiliza uma tabela de fator de demanda referente a tomadas de uso geral e iluminação, as TUGs mais iluminação, e utiliza essa outra tabela aqui para fator de demanda referente às TUs, que são as tomadas de uso específico. Na tabela aqui de fator de demanda, de tomadas e iluminação, o que é que ele faz? Lembram que quando a gente ia inserir as peças, nós íamos lá colocando o tipo do uso ou a classificação de uso, alguma coisa desse tipo. Daqui a pouco a gente vai para o Revit, eu lembro isso aí direitinho. E lá ele vai somando. Quando ele soma a carga instalada referente a TUG iluminação, ele vai entrar aqui, ó, encontrar o intervalo onde ela está e multiplicar pelo respectivo fator de demanda, certo? Então aqui depende da carga. Em TUs, não depende da carga, depende da quantidade. Então ele vai somando a quantidade de tomadas de uso específico, né, que é relativa à quantidade de equipamentos de uso específico. E à medida que isso aqui vai aumentando, ele vai reduzindo aqui o fator de demanda. Então ele acha a quantidade e multiplica pelo fator de demanda específico. Vamos dar uma conferida. Vamos lá agora para o Revit. Ó, então aqui no quadro de cargas, né, na parte de baixo do quadro de cargas que eu mostrei para vocês, ele trouxe aqui as TUs, somou aqui a potência, deu 17.200 e trouxe aqui as cargas de iluminação mais TUGs. Como é que ele faz isso? Voltamos aqui, vamos selecionar aqui uma tomada qualquer, por exemplo. Quando a gente seleciona aqui, ó, ele vai ter aqui tipo de carga, ó, iluminação mais TUGs, certo? E a mesma coisa quando a gente cria os circuitos. Tabela de circuitos, ó, iluminação mais TUGs ou TUGs residencial. Esses dois tipos de carga que nós temos aí para o projeto aqui de uma residência. Se você for fazer projeto de um comércio, de uma indústria, tem que verificar direitinho aí o tipo de carga que você está utilizando para você explicar para o Revit como é a metodologia que você quer utilizar, tá bom? E aqui, ó, voltando, o que é que ele faz? Ó? Iluminação mais TUG tem 8.240 VA. Se o fator de potência é 1, vai ser 8.240 watts. Voltando aqui para a nossa tabela de iluminação mais TUGs, ó, entre 8 e 9 mil, né, aqui está em kilowatts, entre 8 e 9 mil, o fator de demanda é 0,31. Vamos voltar aqui para o Revit. Ó, então ele multiplica aqui 8.240, abrir aqui a calculadora, 8.240 ele multiplica por 0,31. Vai dar aqui 2.554 volt em ampere. O que é que ele está dizendo? Que para essa quantidade de iluminação e tomada, nós teremos aí um percentual de 31% ligado, no máximo, de forma simultânea, que dá 2.554 volt em ampere. Com relação aqui às tomadas de uso específico, ele soma aqui a potência, mas ele acha que o fator de demanda é pela quantidade de pontos. E quais são os pontos que nós temos? Voltando aqui para a tabela de circuitos, nós temos 3 ar-condicionados e 2 chuveiros. Nós temos 5 pontos de tomada de uso específico, tá? Vamos agora aqui voltar para nossa tabela aqui no slide. A tabela aqui de demanda de TUs, ó. Para 5 pontos, o fator de demanda aqui é 0,7, certo? Volta aqui para o Revit. Então o que é que ele faz? Ele multiplica 17.200 por 0,7. O que é que ele está dizendo? Que simultaneamente nós vamos ter no máximo 70% dos equipamentos específicos ligados ao mesmo tempo.
dá 12.040, tá batendo. E quem é a nossa demanda máxima? Vai ser o somatório das duas parcelas. A parcela referente a TUGs e iluminação, mais a parcela referente a tomada de uso específico. Vai ser 12.040 mais 2.554. A nossa demanda máxima vai ser 14.594. Tá aqui a nossa demanda máxima, 14.594. Então a nossa potência total instalada é 25.440 e a nossa potência demandada, ou seja, a nossa demanda máxima é 14.594. Se a gente dividir a potência demandada, 14.594 por 25.440, a gente vai achar o valor aqui de 0,57, que nós podemos dizer que é o fator de demanda geral da nossa edificação. Ou seja, na pior situação, nós teremos 57% das cargas ligadas de forma simultânea. E o nosso circuito alimentador vai ter que estar preparado para isso, tá? Se vocês perceberem aqui, pessoal, uma diferença nesses valores, isso aqui tem a ver com uma configuraçãozinha no QDC, tá? O que é que vocês fazem para resolver? Esses valores aqui de potência, eles têm que estar batendo aqui, com esse cálculo que nós fizemos. A potência total é o somatório dessas duas parcelas aqui. A potência demandada, desculpe. E a potência total instalada tem que estar batendo com a nossa previsão de cargas, né? A nossa potência total, que é o somatório das nossas cargas. Então, para resolver, se tiver aqui diferente, ó, 14.594, você vem em Sistemas, Elétrica e clica aqui nesse botãozinho, ó, que vai para as configurações elétricas. Vem aqui em Cálculos de carga e aqui ele tem essas duas possibilidades, ó. Você vai deixar marcado essa segunda, que está marcado na primeira. Por que que ele bateu aqui? Porque o nosso fator de potência configurado, lançado, foi 1. Se você tiver tomadas que tem um fator de potência diferente de 1, ele vai dar uma diferença. Então você pode deixar marcado aqui, ó, soma da carga aparente, tá? E dê aqui o OK, certo? Então, se você tiver equipamentos elétricos com fator de potência diferente de 1, provavelmente ele vai dar uma diferença aqui. E ele tem que bater essas informações. Vai ser essa configuraçãozinha que vocês vão alterar, tá? Então, a nossa demanda, né, vai ser 14.594. Tem aqui uma tabela que chama cálculo da potência demandada. Então você tem aqui a tabela, só que ele não vai trazer para você de forma automática esses FD. De forma automática ele vai vir aqui para o QDC. Se você quiser trazer para cá, né, utilizar essa tabela, é só você trazer os fatores de demanda. 0,70 para TUS, aí você entra aqui direto, ó, em TUS 0,70, e para iluminação mais TUGs é 0,31. Então você vem aqui, ó, clica aqui no quadrinho, na célula 0,31. E ele vai calcular 14.594, 14.594. Das duas formas está correto. Vocês vão ver aí como é que vocês vão adotar, tá? De repente, se nós tivermos mais de um quadro, talvez seja interessante utilizar aqui essas tabelas, porque aí você vai precisar calcular a demanda do outro quadro para poder dimensionar o alimentador do quadro secundário. Mas aí a gente fala nisso nas próximas aulas, vamos criar uns exemplos para a gente ir amadurecendo. Beleza? E aí, pessoal, se vocês gostaram do conteúdo, eu peço que dê like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com o colega. Isso facilita bastante para que esse conteúdo seja divulgado de repente com quem está precisando
encontrar essas informações. E se vocês têm alguma dúvida ou algum tipo de sugestão para melhoria aqui do nosso trabalho, temos aí algumas formas da gente poder se comunicar. Tem o meu canal no Instagram, Eng Breno Azevedo, Breno com 2 N's. Você pode deixar lá sua mensagem lá no meu direct e a gente se comunica. Ou tem o meu e-mail, breno com 2 N's.azevedo@hotmail.com. O mais rápido possível também a gente está interagindo. Ou você pode deixar o seu comentário direto aí no YouTube, que nós estaremos debatendo aí possíveis dúvidas ou sugestões. Beleza, pessoal? Então até o nosso próximo vídeo.